Então, pode começar? Sim, pode iniciar. Então, boa tarde, meu nome é Julia Lemos, eu sou acadêmica de enfermagem da UF, e hoje vim apresentar 2 trabalhos, né, que são sobre o meu PIBIC, falando sobre saúde mental dos acadêmicos de enfermagem, né? Então, primeiramente, vou apresentar o trabalho falando sobre os hábitos de vida de acadêmicos de enfermagem e Universidade Federal na pandemia de Covid-19. Então, eu começo falando um pouquinho sobre o sonho de ingressar em uma universidade que muitos passam o ensino médio todo estudando muito, se dedicando para conseguir entrar numa universidade, sendo muitas vezes até o primeiro de sua família a conseguir entrar nessa universidade. Mas quando ele entra nela, tem várias questões, né? Várias experiências novas, várias convivências. Essa questão de ir para, às vezes, você sai do ensino médio com vários amigos, você vai para um curso, você não conhece as pessoas, é uma nova dinâmica, né? Você está se preparando para o seu futuro profissional. Então, essas convivências, experiências novas, né, podem gerar aquisições de novos hábitos de vida que podem ser mais ou menos saudáveis. Na enfermagem, especificamente, os universitários possuem exigências extras que podem gerar, né, uma sobrecarga, mudanças repentinas e o amadurecimento acelerado. Então, essas exigências extras do curso de enfermagem pode ser a parte prática, né, do curso, entender, né, que você vai começar a lidar com vidas, também conseguir conciliar diversos, não só a faculdade, mas iniciação científica, uma monitoria, né, que muitas universidades estimulam aos alunos, né, para ingressarem nessas questões, também um acadêmico bolsista. Então, tem várias exigências, né, que podem gerar essas questões nos alunos. E durante a pandemia, né, todos nós precisamos nos adaptar. Então, começamos a fazer home office, várias atividades foram suspensas, né? Inclusive a própria faculdade ficou a UF, né? Acredito que a UFRJ também ficou suspensa a atividade por um tempo, até conseguir botar um ensino remoto, conseguir adaptar esse ensino remoto para diversas, né? Diversas questões, porque nem todo mundo tem uma internet boa em casa, nem todo mundo tem um recurso tecnológico disponível. Tivemos também o fechamento dos comércios, de escritórios, fábricas, clubes e espaços de prática de exercício físico, né? Nós fomos obrigados a ficar basicamente em casa. Então, o objetivo desse trabalho, esse primeiro trabalho, foi descrever o perfil sociodemográfico, hábitos de vida acadêmica e questões relacionadas à crise de saúde global dos estudantes de enfermagem de uma universidade federal durante a pandemia de Covid-19. Então, nosso estudo foi um epidemiológico descritivo seccional realizado com acadêmicos de enfermagem de Universidade Federal. Nós fizemos o cálculo de amostragem para saber mais ou menos quantos acadêmicos nós precisaríamos para responder esse questionário, para conseguir, né, uma amostragem significativa para nós termos dados, né, associações realmente relevantes. A população, no final, foram de 187 acadêmicos de enfermagem. Nós fizemos um questionário auto-aplicado, estruturado com perguntas abertas e fechadas. Dentro dessas perguntas, tivemos questões relacionadas à pandemia do coronavírus, hábitos de vida, perfil sociodemográfico e sobre a vida acadêmica antes e durante a crise de saúde. Para análise dos dados, nós montamos, né, o banco de dados, fizemos testes nesse banco, né, foi 2 pessoas digitaram esse banco, né, para conseguir o máximo de coerência possível, né, para não ter nenhum erro. E foi utilizado para as análises o Software Statistical Package for the Social Sciences 21, que é o SPSS 21. Como resultados, aqui eu trouxe as variáveis sociodemográficas, né? Então, a maioria desses alunos, tinham acima de 23 anos, né? 57,8%. A maioria era do sexo feminino, 82,9%. A grande maioria também se dizia branco, né? 49,7%. Sem companheiros, 92,5%, a grande maioria deles. A maioria não tinha filhos, 94,7%, e os que tinham, né, que foram só 10 pessoas, 90% delas moravam com seus filhos. A maioria tinham até 3 moradores em seu domicílio, né, 51,9%. 77% dessas pessoas não moravam com pessoas que precisavam de cuidados permanentes. 96,8% tinham escolaridade até o ensino superior.
60,4% tinham uma faixa de renda até 3 salários mínimos, 72,2% não trabalhava. Outro gráfico, nós trazemos sobre os hábitos de vida. Então, 96,8% deles não fumavam, 97,3% não consumia drogas, 97,3% não praticava atividade física regularmente e 68,4% deles não eram etilistas regulares. Sobre a vida acadêmica dos estudantes, a maioria deles estavam no sexto período, né, 20,3%, o resto está mais ou menos entre o quarto e quinto período também, e sétimo. 73,8% deles disseram que tinham até 2 recursos online disponíveis para fazer as atividades da faculdade. 31,6% deles diziam que tinham uma boa qualidade de acesso à internet em sua residência. 97,3% deles disseram que tinham conhecimento ou acesso em algum ambiente virtual de aprendizagem. Sim, a maioria deles, mais da metade, 53,5%, disse que não estava realizando nenhuma atividade em modelo remoto. 80,7% deles disseram que não possuía nenhuma bolsa antes da pandemia, então essa bolsa inclui iniciação científica, monitoria, bolsa de extensão. 54% deles disseram que tinham fatores que dificultavam a rotina de estudos, né? Então a gente entende esses fatores, como trabalhar, cuidava alguém em casa, ou tinha, né, não tinha um ambiente próprio, ou tinha alguma dificuldade, né, em casa, tinha que ajudar alguém em casa. 100% deles disseram que tinham acesso à internet onde moravam atualmente, e 85,6% tinham um ambiente próprio para estudo. Em relação às variáveis de Covid, 39,6% deles disseram que classificavam sua saúde mental como regular, 72,2% não possuíam um diagnóstico de doença crônica prévio, 96,3% possuíam alguém próximo que foi infectado pelo Covid, então é uma porcentagem bem significativa, quase 100% deles. 78,1% disse que não cuidou de ninguém com Covid-19. 57,8% possuiu alguém próximo que faleceu de Covid, também uma porcentagem bem significativa, né? Mais da metade deles. 96,3% se sentiu suficientemente informado acerca da pandemia do Covid-19 e 92% não praticou nenhuma atividade profissional na linha de frente durante a pandemia. Essas respostas, né, foram feitas durante a pandemia, no início de 2021. Então, como sendo um tipo de estudo, né, é um corte no tempo, então não tem como a gente saber se, por exemplo, essa questão só 57,8% possui alguém que faleceu com Covid. Então, pode até ter aumentado, né, depois da realização da captação de dados, né? Então, concluindo, essas mudanças nos hábitos de estilo de vida necessárias e o isolamento social, né, durante toda essa pandemia, gerou consequências e diversidades as quais geraram ainda estão gerando consequências e adversidades as quais poderiam ser prejudiciais à saúde dos acadêmicos. E é necessário mais estudos e o acompanhamento psicológico desses estudantes, né? Porque como mais de metade perderam pessoas próximas, né? Então é uma questão que deve ser estudada, analisada a longo prazo, né? Porque a gente entende que não é só durante a pandemia que afetou alguma coisa na nossa saúde, né? Então essas aqui são as diferenças. Vocês vão querer falar alguma coisa ou eu apresento o próximo logo? Você pode apresentar o próximo. As discussões vão ser realizadas ao final das apresentações, tá bom? Tá. Pode ser o próximo? Pode ser o próximo, Ellen? Pode. Então, o meu segundo trabalho vai falando sobre o grau de ansiedade durante a pandemia de Covid-19 entre os acadêmicos de enfermagem.